ainda tem muita coisa para fazer no campo de reconstrução de infraestruturas que se perderam, né? Que ainda precisam ser feitas. Então, de fato, ainda é um ano bastante desafiador. E, principalmente, mais desafiador ainda, é a gente pensar as políticas públicas necessárias para fazer a transição energética e a transformação ecológica que precisa ser feita para a gente enfrentar essas mudanças do clima. Então, de fato, eu diria que não só o ano 2025, os próximos anos serão bastante desafiadores nesse sentido. Além dessa questão do clima, deputado, qual outro destaque que o senhor acha que o senhor vai enfrentar e vai ter que trabalhar muito junto com os seus pares aí na Assembleia Legislativa para nos colocar de novo, quando eu falo nós, eu estou falando do Rio Grande do Sul, na linha do desenvolvimento? Então, de fato, é importante isso que tu referes, porque o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, ele perdeu importância no contexto nacional, né? A participação do Estado do Rio Grande do Sul no Produto Interno Bruto Nacional, né? Para quem não está acostumado com o jargão econômico, né? De todas as riquezas produzidas no país, o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, ele vem diminuindo a sua participação. A nossa participação relativa no Produto Interno Bruto Nacional, ela é declinante, ela vem caindo. Tá? Isso vale para todos os setores econômicos, né? Mesmo a agropecuária, onde o Rio Grande do Sul é reconhecidamente um grande produtor, né, do setor agropecuário, também nós diminuímos, né, o valor adicionado bruto da agropecuária gaúcha, né, sobre o valor adicionado bruto da pecuária brasileira, também é declinante. E também o valor adicionado bruto da indústria. O Rio Grande do Sul é um importante polo industrial do Brasil, mas nós também viemos perdendo relativamente isso. Então, nós precisamos de políticas públicas que estimulem determinados setores econômicos e nós temos que fazer esse processo, obviamente, dentro desse debate da necessidade de fazer a transição energética e a transformação ecológica dos sistemas produtivos. Mas isso pode ser também, né, Dalcira e prezados ouvintes, uma grande oportunidade, porque isso significa que, por exemplo, o governo federal tem programas que estão sendo construídos para isso. Tem o Nova Indústria Brasil, que tem linhas de crédito diferenciadas para empresas que façam inovação. Tem um programa no Ministério da Fazenda, que é o Programa de Transformação Ecológica, também, né, com um conjunto de medidas, que eu acho que nós temos que observar bem e ver como adaptá-las à nossa realidade. O governo de estado tem o Plano Rio Grande, que nós temos que discutir. Então, o nosso objetivo é que a Assembleia Legislativa discuta essas questões e leve esse debate para a sociedade também. Em cada região do estado nós temos que ver, né, como é que a gente pode aproveitar esta oportunidade que pode gerar emprego, pode gerar inovação tecnológica, pode ser oportunidades novas de negócios. Então nós também temos que pensar esse processo de reconstrução, de transição energética, como uma oportunidade para a gente poder crescer economicamente de forma mais equilibrada, gerando emprego, renda, distribuindo melhor a renda e fazendo com que o Rio Grande do Sul recupere, né, um espaço que ele vem perdendo no contexto nacional. Deputado, por outro lado, né, existe um comitê, a gente já falou sobre isso em outras vezes, né, inclusive com o atual presidente do FUBRITO, que reúne deputados de todos os partidos para discutir o que ainda precisa ser feito no Rio Grande do Sul pós-enchente. Essa comissão, esse comitê vai continuar discutindo essas medidas, o que ainda falta para que tenhamos de volta o Rio Grande do Sul, aquele que a gente conhecia pelo menos antes de maio de 2024? Então, tem o comitê de acompanhamento do processo de reconstrução, né, formado pelo presidente da Assembleia e um representante de cada bancada partidária. Sim, ele vai continuar, né? Nós temos que discutir questões. Nós temos aí recursos que já estão garantidos, empenhados, como a gente diz, né? Estão garantidos, empenhados, porém as prefeituras, o governo do estado, precisam fazer os projetos para fazer os procedimentos licitatórios e executar essas obras, né? Eu estou falando de escolas,
estou falando de unidades básicas de saúde, estou falando de estradas, estou falando de pontes, né, por exemplo. No que diz respeito ao governo federal, também, né, tem investimentos importantes que são de sua responsabilidade, né? Porque em algumas estradas que foram bastante danificadas, que as obras emergenciais foram feitas, algumas estruturais já foram prontas, mas ainda tem coisas por fazer. Então, nós vamos manter esse comitê monitorando isso, né, e tentando identificar onde é que está atrasado e por que está atrasado, quais os gargalos para cobrar, né, do governo, seja do governo estadual, seja do governo federal, ou identificar por que algum município está com dificuldade para poder executar essas obras, né? Nós temos casos, por exemplo, Dalcila, de ponte em rodovia estadual que caiu em setembro de 2023, que a obra não começou ainda, para a gente ter ideia, né? Então, nós temos que ver por que isso está acontecendo, está demorando tanto. Então, isso nós vamos manter esse comitê atuante, sem sombra de dúvidas. Tá certo, a posse é na segunda-feira, às 14 horas. Segunda-feira, às 14 horas, a gente faz a eleição da nova mesa diretora. Nós temos, né, já há muitos anos na Assembleia, um acordo de gestão compartilhada, onde todos os partidos têm espaço nas comissões permanentes e na própria mesa diretora, né? Mas as 4 maiores bancadas são as que presidem a Assembleia, uma a cada ano, né? Então, nessa legislatura, a maior bancada é a nossa, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, depois vem a bancada dos progressistas, depois a do MDB e depois a dos republicanos. Então, no acordo construído, nesse terceiro ano será a bancada do PT que indica, né, o deputado, fui eu indicado. No primeiro ano foi o MDB, com o deputado Vilmar Zanquim. No segundo ano foi o Progressistas, com o deputado Adolfo Brito, que ainda é formalmente nosso presidente até segunda-feira. Sim. E no quarto ano será o Republicanos, com o deputado Sérgio Pérez. Então esse é o desenho e o acordo que foi construído e vem sendo cumprido, obviamente. Deputado Pepe Vargas, com o PT na presidência da Assembleia Legislativa, isso facilita o diálogo com o governo federal? Olha, vou te dar um exemplo, tá? A nossa bancada, independente de estar na presidência ou não, sempre vem fazendo esse diálogo com o governo federal e vivendo questões que são importantes para o estado do Rio Grande do Sul, né? Veja bem, a nossa bancada propôs ao presidente Lula que ele pensasse, logo depois ele veio logo, enfim, os ministros vieram, depois o presidente veio, enfim, mas que era preciso o governo federal pensar uma estrutura específica para pensar essa questão da reconstrução. E ele nos atendeu, ele criou, né, inclusive uma estrutura, que foi, no primeiro momento, a Secretaria Especial da Reconstrução, e agora temos ainda o escritório. Isso foi decisivo para poder agilizar o diálogo com as várias áreas do governo, né? Então, o ministro Paulo Pimenta, que ficou responsável por isso, agora a Casa da Reconstrução, a Casa do Governo, com o Maneco Hassen, é muito importante, porque, identificado um problema, já se reporta imediatamente ao Ministério correspondente. Então, isso agilizou muita coisa, tá? Nós temos pontes, por exemplo, em rodovias federais, que caíram em maio e em dezembro já estavam sendo inauguradas, né? Porque se agilizou os procedimentos junto ao Ministério de Transportes, né? Então nós temos feito esse trabalho. Ontem mesmo eu me reuni com o governador para acertar alguns detalhes assim da nova presidência, acertar a data que o governador vai para fazer a mensagem, como determina, né, as regras, que o governador sempre apresenta uma mensagem no início dos trabalhos legislativos e entre outros assuntos. O governador já levantou alguns temas que têm a ver com o governo federal e nós vamos, obviamente, agir para que a gente possa ter sempre um bom diálogo entre o governo do Estado e o governo federal nas questões que são importantes para o Estado do Rio Grande do Sul, né? Estando na presidência, obviamente que isso nos facilita bastante. Então, com certeza, nós vamos ocupar esse espaço também para tentar, né, levar as reivindicações do Estado do Rio Grande do Sul,
que não são só de um governo, são de setores dos setores produtivos, empresários, trabalhadores, das prefeituras, né, dos conselhos regionais de desenvolvimento, das associações de municípios. Obviamente que a nossa presença na Assembleia Legislativa estará sempre aberta para ajudar nesse processo também. Tá certo. Olha, o Albino Guevara está mandando abraço para Dalcília, ao entrevistado Pepe Vargas e aos ouvintes, e é bom ouvir vocês, diz ele aqui pelo nosso WhatsApp. Deputado Pepe Vargas, muito obrigada por ter nos atendido. Tenha um bom final de semana e um bom ano na presidência da Assembleia Legislativa. Grande abraço. Abraço, Alcira, muito obrigado. A gente fica sempre à disposição. Um abraço para ti e para todos os ouvintes.